Olá, pessoal. Puxa vida, hein? Quanto tempo. É muito bom estar aqui de volta. É muito bom poder estar com os meninos. eh, e eu estou feliz. Então, agradeço o carinho de todos. Aqui eu acho que eu tenho comentários, tenho. Ah, então tá bom. Olá, olá, Genivalda, Eduarda, Andréia, Elaine, Rosângela. Nossa, quanta gente boa aqui, Manu. Muito bem, então vamos lá, vamos falar. Eu posso compartilhar aqui slides, né? Então deixa eu compartilhar com vocês. Tururu. Aqui tem muita coisa. Então, hoje eu escolhi um tema diferente, mas um tema que tem tomado muito dos meus estudos nos últimos anos, que é a realidade expandida. Então, o despertar multidimensional. Vamos discutir sobre realidade, né? Vamos ver, ele está enviando aqui. Aí eu já compartilho com vocês. Enquanto isso, eu já vou apresentando o tema. Tá ok? Então, a multidimensionalidade da realidade. O que será que é realidade? Você já se perguntou? Tem muita gente que às vezes pergunta, né, para quem estuda a doutrina espírita, sabe que existe uma realidade superior, mas às vezes a gente não se dá conta no dia a dia, nós nos perdemos, né? Vamos explorar então como é que nós vivemos todas essas realidades. Será que nós conseguimos viver essa realidade expandida dentro da nossa mente e além dos nossos sentidos? Aqui está. Então, vamos compartilhar aqui. Por que que eu não consigo compartilhar? Ah, chegou. Tá aqui. Então, a realidade expandida, o despertar multidimensional. Então, já abro com questionamentos para vocês, né? Existe mais do que uma realidade? Quando alguém fala assim, cai na real, entra na realidade dos fatos, né? O que será que isso quer dizer exatamente? Nós não paramos muito para pensar, porque me parece ser óbvio à primeira vista, e até desnecessário você questionar o que é realidade, principalmente para os mais céticos, mas às vezes o que é óbvio é difícil de ser percebido, né? Então, o que que é realidade? Muitos dizem que a realidade é como o mundo é, né? Como as coisas são, enfim, se eu bato numa pedra, essa pedra dói o meu pé, então isso é real, né? Mas isso pode variar muito de acordo com a maneira como essa realidade é olhada, como ela é aprendida até. Deixa eu passar aqui o slide, que eu ainda estou devagar para passar esse slide. Espera aí. Aqui. Muito bem. Então, a realidade, na verdade, é percepção. Como é que eu percebo essa realidade expandida, não é? Como é que eu percebo a realidade em si que eu estou vivendo? A gente, quando sonha, fica confuso se nós estamos vivendo numa realidade ou apenas num delírio, né? Num sonho. Muita gente fica muito confusa com sonhos confusos e não consegue compreender ou interpretar aquele sonho, não é? Então, o que que a gente pode questionar aqui? Uma metáfora, por exemplo, do pintor, né? Então aqui o que ele fala:
É a percepção. Percebemos o mundo através dos 5 sentidos. Internamente, nós criamos um modelo de realidade. Os nossos 5 sentidos, eles olham para o mundo de fora e começam a simular dentro um modelo do que ele pode estar vendo. E quando eu crio esse modelo, eu posso ter um filtro que traz as minhas experiências, as minhas crenças, a minha cultura, a minha bagagem, não é? Que é muito particular, ou minha apenas, ou de uma cultura da qual eu estou inserido. Aí nós criamos um modelo interno e construímos uma realidade. Olha só, eu não disse que nós olhamos a realidade como ela é, mas nós construímos, segundo esses filtros, a realidade nossa, essa construção que nós temos. É como a metáfora aqui do pintor, que ele pinta um quadro, né? Ele olha uma paisagem e ele representa aquilo através de uma pintura. Ele olha para o mundo e representa aquilo. Ambas, a pintura e a paisagem, elas existem, mas de uma maneira diferente. Então, o quadro, ele representa uma realidade do mundo que nós chamamos de real. E é exatamente assim que acontece na nossa mente. Nós olhamos o mundo real e interpretamos, pintando um quadro dentro de nós, para interpretar essa realidade. Então, nós criamos e simulamos aquele modelo que vem de fora. E vai depender muito do olhar de quem está vendo para modular, né, esse pintor aí. Por exemplo, Monet, ele está pintando um quadro de impressionismo, né? Ele focava mais nas cores do que nas formas perfeitas. Era a maneira como ele interpretava o mundo que ele conhecia. Até tem alguns neurocientistas que dizem que Monet devia de ter algum problema visual, né? Ele não enxergava muito bem, então ele representava aquilo como ele enxergava. Olha só, é um filtro, né? Então é assim que nós funcionamos dentro de nós, como essa metáfora do pintor. E quando nós falamos em termos de ciência, né, como que a ciência vê como a mente consegue enxergar, não é? Então, nós temos o fenômeno psicológico de interpretação e temos a ciência aqui tentando interpretar cientificamente como é o nosso pensamento. Já de cara dá para a gente dizer que eles não conseguem muito bem definir isso, porque o paradigma da ciência é conseguir comprovar e controlar um experimento dentro de um laboratório. Esse fenômeno psicológico é muito difícil de ser aplicado dentro de evidências estatísticas e tudo mais, né? Embora nós tenhamos aí neurociências, a ciência comportamental e cognitiva, mas a psique individual, ela não é compreensível pelo método científico de forma tão simples. Mas não quer dizer que os fenômenos psíquicos não tenham nenhum valor. Muito pelo contrário, eles têm muito valor, só que a ciência ainda não consegue abarcar como a nossa mente funciona e reproduzir isso dentro de um laboratório. Eles conseguem mais ou menos saber o que pode estar acontecendo, não é? E tem um outro fenômeno psicológico aí que é difícil de ser interpretado pela ciência, que se chama observador. O observador, ele interfere no fenômeno que ele está observando, como nós vamos ver mais à frente na física quântica. Então, o como o fenômeno é visto. E a realidade vai então depender do observador. Ele pode mudar a realidade a todo momento. Dependendo da eficácia do modelo que ele construir dentro dele, aquela realidade vai mudar, vai ser mais dentro da realidade ou mais fora da realidade.
Hoje não tem tanta gente, milhões de pessoas que vivem virtualmente os seus avatares nos jogos, né, que se tem aí, jogando com gente do mundo inteiro. As pessoas vivem no modelo virtual, né. Então, o fenômeno ainda está acontecendo, e é difícil você dizer se as pessoas estão mais dentro da realidade ou mais fora da realidade. Então, para que a gente saiba de fato qual é a real realidade ou a grande realidade, precisa-se de muitos pontos de vista para formar uma imagem um pouco mais real, um pouco mais dentro da realidade. Então, a nossa experiência como psique, como corpo que nós temos, construída dentro de nós, ela é subjetiva e ela é individual. Por isso, a dificuldade do paradigma científico. E se nós formos olhar para Platão, deixa eu mudar aqui de novo. O mito da caverna de Platão, Platão foi genial quando definiu o mito da caverna. No livro A República, de Platão, ele retrata um povo que vivia preso, virado para o fundo de uma caverna, olhando para o fundo de uma caverna, e atrás eles viam assim, na verdade, representados e passando o mundo que eles conheciam era um mundo de sombras, porque tinham pessoas e animais que passavam atrás deles com uma fogueira acesa e aquela luz da fogueira só apresentava na parede as sombras. Então aquele povo que estava preso só via as sombras, um rascunho do que na verdade era a realidade. O que que Platão queria dizer com isso? Ele queria dizer que nós temos uma supra-realidade, uma realidade muito acima daquela que nós enxergamos, e o que nós enxergamos é apenas um rascunho da realidade, um pequeno rascunho. Às vezes a gente ouve falar no nosso lar, nós lemos sobre o nosso lar, e a gente sabe que nas colônias as flores, os jardins, eles têm uma cor muito mais viva, eles têm cores magníficas que nem existem aqui na nossa paleta de cores, aqui no nosso mundo. Por quê? Porque o nosso mundo ainda é um rascunho do que seja o mundo das colônias, né? Ele é muito melhor. Então, para aquele povo que está preso, a realidade nada mais é do que sombras passando pela parede. Aquilo é real para ele, né? Mas eles apenas são um reflexo de uma verdadeira realidade. E quando alguém conseguiu escapar e saiu para o mundo, e saiu da caverna, viu que a realidade era muito maior. E quando ele voltou e tentou contar para todo o seu povo que estava preso, e convidando para que eles saíssem, eles falaram: "Não, de jeito nenhum, isso aqui é real, para de ser louco". Então ele foi chamado de louco, não é? E é mais ou menos assim que nós vivemos, na sombra do que de fato seja real na nossa vida. Aqui na próxima. Cai na real, cara, não é assim que falam? Quando nós temos que olhar então para a realidade, nós temos 3 formas de compreender essa realidade maior. Luigi Penn falou, né, não existe um mundo em si, mas muitos mundos humanos, de acordo com as atitudes ou pontos de vista do sujeito existente. Isso é um termo, cai na real, um termo para a pessoa, como eu já disse, deixar de sonhar, né? Então, como se o erro estivesse nas alturas e a realidade aqui no chão. Mas será que isso aqui é real? Muitas vezes eu fico perguntando o quanto isso aqui é real. Na verdade, ele é uma pequena parte da realidade, apenas isso. E nós temos aí então um aspecto que são níveis de realidade. A superrealidade, como disse Platão, que ela é única e imutável, ela comporta todas as outras realidades. Tem a realidade sensível, que nós percebemos com os sentidos, então é isso aqui,
é uma parte da realidade, a realidade material da visão física, né? Então eu bato numa mesa, eu sei que ela é um objeto, é tangível aqui do mundo, e uma realidade emocional, que ela é baseada na sensibilidade das emoções que nós temos, não é? Então, a realidade que nós vivenciamos, por exemplo, na mediunidade, é uma realidade que está trazendo a quarta dimensão para nós. Então, nós temos níveis de realidade, e a superrealidade abarca todas essas outras realidades que nós vimos. Então, diferentes. Deixa eu passar aqui de novo, eu apanho aqui para passar. Tem algumas coisas aqui que estão fora de configuração, né? Diferentes olhares, diferentes realidades. Então, quando nós falamos da paisagem e do quadro, depende muito para o espectador que está olhando, ele pode ver aquilo numa visão material, simplesmente, né? Quando ele olha a paisagem real, mas quando ele olha o quadro, ele vai olhar o sentimento que foi colocado naquele quadro, a emoção que foi colocada naquela paisagem pintada. Agora, se você for perguntar para um carregador que carregou o quadro, que foi levar para a exposição, o que que é aquilo, ele vai falar: "Bom, isso aqui é um quadro que eu tenho que carregar, só isso". Mas se você for perguntar para o cientista o que que é aquele quadro, provavelmente ele vai falar: "Não, preciso tirar um raio-x para saber qual é o tempo, qual é o material que foi utilizado, quando ele foi feito e se as pinceladas são, de que pintor e tudo mais, né. Depende da pessoa, vai ver o quadro de uma forma diferente. E se você olhar para um tipo de utilização, um pintor, por exemplo, ele olha luz, sombras, formas, cores, matizes. Para um jardineiro, quando olha para um jardim, o que ele olha? Ele olha para a sombra da árvore, por exemplo, né? Para a planta que está mais viva, para a planta que precisa de água e precisa de ajuda e etc. Agora, para um agrônomo, ele vai olhar sobre o equilíbrio ecológico daquela paisagem que ele está olhando. Então, são diferentes maneiras de captar o mesmo objeto, a mesma paisagem. Então, tem cada um possui uma dimensão de uma realidade daquele quadro, porque todas essas visões estão corretas, porém parciais. E é mais ou menos assim que nós vivemos na nossa vida. Se nós formos olhar aqui na metáfora da água, por exemplo, vocês conhecem essa música de Guilherme Arantes, que para mim é lindo, ele fala de diversas realidades diferentes, né. Ele fala, por exemplo, de uma fonte serena de água. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Aí ele pode também falar de alegria e de beleza. Outra realidade. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Ou então ele pode falar sobre uma outra realidade da tristeza e da destruição das águas nas inundações. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Então aqui nós vemos o mesmo objeto, só que visto sob diversas óticas, sob diversas situações. Então nós vemos uma única realidade e a nossa experiência de ser e de existir é que vai interpretar e dar significado para aquele fato, para aquela realidade da água. Isso é bem interessante, não é? Então, como eu disse, nós construímos a realidade. A realidade ela não existe por si só, mas ela depende muito da nossa interpretação para isso.
Na neuropsicologia, nós falamos que nós não vemos o que existe, mas nós recriamos em nossas mentes uma realidade peculiar. Então, a realidade física é uma parte de ilusão sensorial do que nós vemos e uma parte de imaginação que está dentro da interpretação e significação que nós damos para aquilo. William James, um grande estudioso de estados de consciência, fala uma única realidade com várias verdades, né? Então, conforme a nossa intenção, o mundo vai se revelando de um jeito específico. Então, sendo uma construção essa realidade, não pode ser como se eu tiro simplesmente uma foto daquela realidade como uma câmera fotográfica, né? O homem, na verdade, quando interpreta, não vê como uma câmera fotográfica. Raramente ele consegue perceber tudo o que está ali envolvido ou todas as realidades que estão envolvidas no que ele está olhando. Mas ele vai construindo dentro daquilo que ele consegue criar, né? E muitas vezes nós achamos que estamos prisioneiros da realidade, que nós não conseguimos e nós somos reféns da realidade do mundo. Por que será que existe esse paradoxo, né? Que ao mesmo tempo que eu digo que nós criamos uma realidade, ao mesmo tempo nós sentimos que somos prisioneiros da realidade. Na verdade, nós percebemos como submetidos a uma realidade, né? E que as forças sociais e a força do mundo não tem nenhum controle, você não consegue controlar absolutamente nada. Mas a verdade é que nós construímos a realidade, então sim, nós temos muito controle de muita coisa. Então, é, esse é o primeiro níveis de realidade que nós observamos. Agora nós temos, deixa eu pôr aqui, os níveis de verdade para olhar. As verdades científicas, elas existem, mas elas não são mais verdadeiras que as verdades filosóficas, por exemplo, ou as verdades das artes, da estética, da beleza, da emoção. Nós temos 4 formas de nos relacionarmos com o mundo aqui. Através da ciência, que é uma forma de compreender a realidade através do método científico experimental. Nós temos a filosofia, que questiona a natureza da realidade, o que realmente é real. Temos a arte, que expressa a realidade através da estética e através da emoção. E nós temos também a religião, que mostra a realidade do sagrado e do transcendente. Nós temos essas 4 formas de olharmos o nível de verdade que existe. Então, nenhuma delas abarca tudo, nenhuma, mas todas juntas nós começamos a entender como o mundo realmente funciona. Então, um cientista nunca vai conseguir ver uma realidade quando ele nega todas as outras 3 realidades. E aqui nós temos o nível de existência, o poder da linguagem. Esse é o terceiro aspecto da realidade maior. O que significa a linguagem? A linguagem, na verdade, nos diferencia de todos os animais da Terra. Daí nós nos tornarmos o ser mais evoluído do planeta, porque nós criamos a linguagem como forma de interpretar e expressar a realidade que nós vivemos, criando simbologias dentro de nós. Nós somos o único ser no planeta que temos autoconsciência, que é pensar sobre o que se pensa, é conseguir refletir sobre os seus pensamentos. E pensar sobre aquilo que pensamos, mantendo uma certa distância, nossa, olha o que eu fiz, olha como eu falo com as pessoas, olha o que está acontecendo comigo enquanto isso aqui está acontecendo. E nós vamos dando sentido e significado para tudo através da linguagem.
Então a palavra, ela nos ajuda a significar o mundo, e nós buscamos um sentido para a vida, um significado para a existência. Nós, por exemplo, também somos o único ser do planeta atemporal. A nossa mente consegue sair do corpo, ir para o passado e lembrar de tudo, ir para o futuro para planejar esse futuro e saímos do aqui e do agora. Nós somos os únicos que passeamos no tempo, né? Isso é uma questão própria do ser humano. Nós saímos dos cinco sentidos e conseguimos passear para lá e para cá, criando significados tanto para o passado quanto para o futuro que nós desejamos. Então, nós não estamos presos no corpo, nós somos mais do que o corpo, nós somos uma consciência e nós temos condições de transcender o nosso corpo, transcender esse aqui, esse agora. Nós vivemos no mundo físico, mas o nosso mundo, ele fundamentalmente é simbólico e nós damos significados para absolutamente tudo. Um exemplo disso é um suicida. O suicida, ele mata um corpo sadio, que ele está sadio, cheio de energia, mas a vida para ele perdeu o sentido, perdeu a coerência simbólica, justamente isso que eu estou colocando, né? Não tem mais valores e nem significados que sustentem aquela vida. Então a pessoa quer matar o corpo porque não tem mais o simbolismo de coerência e de validação daquela vida, de fazer sentido para viver. Então, os nossos pensamentos são feitos pela linguagem, pelo simbolismo, pelo sentido, e é isso que eu estou falando aqui de existência. Quando nós temos uma limitação do vocabulário, por exemplo, nós sofremos dificuldade em interpretar a realidade. Se nós não tivéssemos o significado de tudo, tudo seria apenas um aglomerado de coisas, né? Isso aqui é uma cadeira, mas eu não dou nenhum significado para ela, não dou nenhum sentido. E nós, com a nossa mente, damos uma organização e um sentido para este mundo, né? Nós damos um nome para tudo. Então, aquilo que não existe na minha mente, que não tem nome, né? É o que que é? Não é nada, né? Então imaginem, por exemplo, a palavra zeugo. Alguém conhece a palavra zeugo? Zeugo é uma palavra que muito provavelmente está ausente da maior parte dos seres humanos do vocabulário. Então, como você não conhece zeugo, você não pensa nela, ela simplesmente não existe. E na Grécia Antiga, zeugo é um instrumento musical que tem duas flautas unidas, que eram utilizadas na Grécia. Então, veja, aquilo que eu não conheço de vocabulário também não existe para mim. Olha a importância do vocabulário nessa existência, nesse significado. Em 84, George Orwell, no filme 1984, ele criou lá um país imaginário onde ele instaurou uma ditadura, né? E diminuíram o vocabulário daquele povo e também nos dicionários, então eles tinham poucas palavras. Quanto menos palavras, menor a capacidade de raciocínio do povo e menor também a sua consciência de mundo. Tal é a importância da linguagem na nossa vida, né? Significado. Então, a linguagem ela organiza, interpreta a realidade de maneira mais rica. A Torre de Babel, por exemplo, por que ela não foi construída? Porque tinham muitas línguas diferentes e não conseguiu-se então chegar a um simbolismo e a uma organização consensual, enfim, não conseguiram criar a Torre de Babel, né? Muito bem, dando sequência então a isso, vendo como a gente interpreta tudo isso, nós vemos a interdimensionalidade do ser. Então, nós vimos aí níveis de realidade, níveis de verdade e níveis de existência, que são as formas como nós conseguimos enxergar essa realidade.
E agora, quando a gente fala, a doutrina espírita explica muito bem a interdimensionalidade do ser. Nós somos feitos de 3 partes: o ser divino, que é a essência divina, o perispírito, que marca aí o nosso processo de reencarnação aqui no planeta ou em outros planetas, e que está em 4ª dimensão e não em 3ª dimensão, e o corpo físico, que é 3ª dimensão da vida na matéria, não é? Nós temos 3 níveis de realidades diferentes. E, no entanto, somos um só, uma única realidade, mas vivida de 3 formas diferentes. Nós somos esse todo. Daí percebermos, como espíritas que somos, percebermos como é rica a doutrina espírita quando explica sobre isso. E os fenômenos mediúnicos, então? Antigamente, né, quando você falava isso, todo mundo falava: "Nossa, você está ficando louco, né, cai na real mesmo, né, está ficando doido de ver espíritos, ouvir vozes, ver coisas, ou através da paranormalidade, olha, eu consigo ver o futuro, eu consigo sentir o passado, lembrar, ver lembranças de outras pessoas através de um objeto, olha, eu consigo prever terremotos, eu consigo prever desastres". Então, assim, tudo isso significa que a realidade é muito acima, só que algumas pessoas têm já a condição de perceber essa multidimensão de maneira natural, simples. Hoje nós conseguimos interpretar isso, né. A 4ª dimensão nós já sabemos que influencia demais a 3ª dimensão. E nós somos metade de 4ª dimensão, quer dizer, metade não, 2/3 de 4ª dimensão ou acima de 4ª dimensão, e 1/3 apenas aqui nessa vida, não é? Olha só quanta coisa aí que tem que a gente não descobre. E outra coisa, experimentos de neurociências, né, e as experiências transcendentais. Então aqui, olha, vários experimentos foram feitos com freiras e monges, monges fazendo meditação e freiras fazendo oração. E tem uma área do lobo parietal posterior superior, esse é um palavrão, né, mas não interessa, é só vocês saberem que fica aqui, mas e precisamente do lado direito que acontece, e tem uma área, que é essa área que eu chamei, que tem o senso de percepção do eu. Quando as freiras estão orando ou os monges meditando, essa área aqui, ela deixa de funcionar. Então, quando ela vai se apagando ou deixando de funcionar, é o momento em que as freiras e os monges entram em êxtase e entram em uma união perfeita com o todo. O que os monges chamam isso, ou de samadhi, ou de êxtase e tudo mais, não é? É quando você consegue se sentir a unicidade. É um momento maravilhoso que você sente que é um com tudo. Isso é um estado de consciência diferenciado. Então tem muitas experiências hoje de neurociências percebendo quando nós saímos de nós e conseguimos ir além de nós mesmos, além dos nossos limites. E a física quântica, ela também fala disso, né, da ampliação da visão da matéria. A solidez do átomo, por exemplo, né? O átomo é sólido? O átomo tem lá o seu núcleo sólido de prótons e nêutrons, e em volta tem um monte de elétron que fica voando ali em volta, preso a esse núcleo, e a maior parte dele é espaço, gente. É gigantesca, o espaço que existe é gigantesco, então nós somos mais feitos de espaço do que de matéria. Então, será que nós somos tão sólidos mesmo? Isso não mostra uma outra realidade para nós? A realidade mais densa é essa aqui do corpo físico, onde os átomos estão mais juntinhos. Mas mesmo assim, entre
cada átomo existe um monte de espaço. Assim como o exemplo de dupla fenda, onde jogavam partículas de elétrons do átomo por uma fenda e depois por duas fendas, e perceberam que quando alguém observava aquele evento, o elétron se comportava de maneira esperada, ou seja, da maneira de matéria. Mas quando não se observava o evento e ele estava lá, né, sendo lançadas bolinhas de elétrons nessas fendas, ele se comportava como uma partícula, ou seja, eram ondas. Então já se percebeu que existe uma dualidade na matéria. Ora ela se comporta como matéria, ora ela se comporta como tendências, probabilidades, como ondas, né? Então elas não estão mais materiais. Isso é muito interessante, porque aí vem o colapso de onda que nós falamos, né? O observador cria a realidade. Lembra que eu falei lá no começo? Então nós criamos a nossa realidade e não sabemos como fazemos isso, mas na verdade nós nos sentimos reféns da realidade quando no fundo, nós somos reféns de nós mesmos, porque nós é que criamos essa realidade. E uma outra maneira que a física quântica falou da teoria de Bell, do emaranhamento de elétrons, que é uma conexão não local. Ou seja, eles colocaram partículas que eram conectadas, né, como eles chamam, né, de conectadas, se comunicam, mesmo a uma distância gigante, se comunicam mais rapidamente que a velocidade da luz. Independente da distância, independente do local, independente do tempo, porque ele é muito mais rápido que a velocidade da luz. E Greg Braden fez esse experimento, né, quando ele fez o efeito Isaías, lá no seu Math Institute, o Instituto da Matemática do Coração, a Heart Math Institute, né, a matemática do coração. Ele pegou um DNA de uma placenta, ou seja, de uma pessoa X, pegou de um bebê, né, de uma placenta ali, pegou 28 pessoas e começou a vibrar amor para aquela placenta. E assim, quando vibrou amor, o DNA, ele começou a se abrir e a se esticar e a relaxar. Você sabe que para a gente poder fazer uma leitura do DNA, ele tem que se abrir, né? Porque ele é todo enroladinho, né? Mas ele é enorme, ele é bem enroladinho. E aí você vai abrindo e vai fazendo a leitura desse DNA. Então sempre passa um leitor nesse DNA, não é? Então, quando você pensou em amor, ele foi se abrindo e foi, né, permitindo essa leitura. Já quando você pensava ruim, o DNA se encolhia inteiro, não é? E dificultava a leitura do DNA. Ele ficava rígido. E a mesma coisa foi feita com glóbulos brancos, que é a defesa do corpo, nessa teoria de Bell, né? Eles pegaram um glóbulo branco de uma pessoa que estava num lugar e levaram para longe. Levaram mais de 80, 100 quilômetros longe dessa pessoa. Essa pessoa aqui ficou estudando, vendo cenas. Quando ela via cenas boas, o glóbulo branco se modificava e ficavam bem também. Quando ela via cenas muito ruins, o glóbulo branco imediatamente se modificava a 80 quilômetros de distância. Então, isso aqui é uma outra teoria que fala de uma realidade, né? Da conexão profunda e de como os nossos pensamentos podem influenciar os nossos átomos, né? As nossas partículas, o nosso DNA. Então, para quem viu o efeito borboleta, sabe disso, né? O que acontece comigo influencia o todo e vice-versa, né? Heisenberg também falou sobre isso, que a gente não consegue nunca definir a posição de um elétron exatamente,
Mas esse é o efeito do observador, né, o observador, ele vai dizer a probabilidade daquilo acontecer na nossa vida. Então ele fala do mundo das probabilidades, nós temos muitas probabilidades, só que somos nós quem definimos aquilo que vai ser colapsado na nossa vida e que vai de fato acontecer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós construímos a nossa realidade. Então aqui eu trouxe 2 exemplos de bolhas de realidade, para vocês verem. Essas bolhas de realidade é de um instituto Reação do Rio de Janeiro, e tem a Yolande Mabika, que ela é da África, do Congo, ela foi separada dos pais logo cedo, por conta da guerra, e encontrou no judô uma forma de sobreviver. E para ela vir para o Brasil, ela enfrentou muita fome, muita solidão, muito medo, muita incerteza, né? Quando ela entrou no Instituto Reação, aí a vida dela virou totalmente. Ela se sentiu muito feliz, se sentiu como se ela estivesse numa família, sabe? De novo, ela não se sentiu sozinha. E representou aí, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, né, um alto rendimento pela equipe de refugiados. E a Rafaela Silva, que era uma briguenta de marca maior, acho que eu me solidarizo a ela, porque eu sempre fui briguenta também. No judô, em 2000, ela começou a aprender judô, porque ela não parava de brigar e o pai dela então colocou ela né, lá no Instituto Reação, e ela entendeu disciplina, respeito, e entrou então, ela é da Cidade de Deus, né? Ela entrou com 8 anos e em 2016 ela foi campeã mundial, o primeiro ouro do Brasil, né, de uma mulher brasileira com o título nessa modalidade. Essas pessoas, elas ganharam essa realidade ou elas construíram essa realidade? A probabilidade delas darem errado na vida eram gigantes, as condições delas de falharem na sua encarnação, né, eram desfavoráveis. No entanto, elas acharam um eixo que fizeram com que elas construíssem uma realidade para elas, uma bolha de realidade totalmente inesperada, porque é o observador que muda, é o observador que começa a colapsar a realidade que ele quer construir. E aqui nós temos 3 aspectos das moradas também, que a doutrina espírita fala, dos mundos de planetas habitados. Nós temos lá os mundos primitivos, expiação e provas, e regeneração, que agora é onde nós queremos entrar, né? E aí temos também os mundos felizes e tudo mais. Aqui a gente já vê quanta realidade existe diferente, né, de mundos totalmente diferentes dos nossos, e nós aqui galgando um mundo de regeneração, assim também como nós temos muitas moradas dentro da nossa própria Terra, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, tanto em planetas como aqui dentro mesmo, porque aqui dentro nós temos o céu e o inferno, nós temos prisões, temos hospitais, temos guerras, temos pessoas felizes, pessoas infelizes, são realidades totalmente diferentes, porque o filtro de cada uma e o colapso de onda de cada uma foi escolhido por cada pessoa que está aqui. Assim também como nós temos a escala evolutiva no nosso mundo interior, onde o céu e o inferno estão dentro de nós e são construídos dentro de nós, né? Então, da animalidade para a angelitude, nós temos vários níveis de realidade que vão acontecendo. As pessoas menos evoluídas, elas vivem uma realidade muito dolorosa, como são as prisões, como são as guerras. Assim como as pessoas que estão mais se aproximando de uma evolução maior, sentem mais paz dentro de si. Como essas meninas que eu acabei de colocar, elas deram um salto na sua evolução e começam a ver
uma realidade muito superior. Nós vemos, na verdade, essa realidade, eu costumo comparar com um bolo. Nós só conseguimos enxergar um pedaço do bolo, mas não mais do que isso. E a realidade seria ver o bolo inteiro, né? Ver tudo. Aqui eu coloco uma imagem que vocês podem observar, né? Essa figura aqui no centro, em cinza. Quando eu olho sobre essa perspectiva, a perspectiva que vai dar na imagem amarela, eu vejo um círculo. Quando eu olho sob a perspectiva da imagem azul, eu consigo ver um quadrado. Então, quando você muda o modo de observar as coisas que você observa também mudam. E aqui eu coloquei um monte de estudiosos, Don Beck, Christopher Cohen, James Baldwin, enfim, Maslow, tantos que falam sobre essa realidade fragmentada. Mas, como nós já sabemos que a nossa imagem é super fragmentada, como é que eu consigo ver uma realidade maior com as multidimensões? Que níveis de realidade, que estados de consciência eu preciso estar para enxergar tudo isso? Como eu falei para vocês, nós temos apenas um nível de realidade parcial. Mas os estados de consciência, que são as ondas cerebrais, eles mudam a nossa forma de perceber as coisas. Então, quando eu vejo aqui essas ondas amarelas e verdes aqui que vocês estão olhando, eu estou vendo aqui a vigília, que aqui está tão pequenininho que nem eu enxergo. O estado de vigília, né? Que eu estou tanto em beta quanto em alfa, são ondas cerebrais, tá? Então, quando eu estou em beta e em alfa, eu ainda estou acordado, mas é quando eu olho para a realidade de terceira dimensão. Quando eu estou sonhando, por exemplo, né, que é o REM, as ondas REM, Rapid Eyes Movement, então, é o movimento rápido dos olhos, quando você está com os olhos assim, sonhando, esse é o momento que você sonha, né? Isso é ondas teta. As ondas teta, nós já entramos no mundo dos sonhos. Já estamos dormindo, mas no mundo dos sonhos. Então, eu consigo ver uma realidade de quarta dimensão. Eu apago, eu desconecto os 5 sentidos que estão aqui conectados, né, nas ondas beta e alfa, eu começo a desconectar os 5 sentidos e aqui eu apenas me ligo à quarta dimensão. E essas outras ondas aqui é quando eu tenho um sono profundo sem sonhos. Quando eu estou sem sonhos, eu consigo ver a realidade praticamente total. Aqui é quando eu deixo o meu ego de lado, eu deixo de ser Margarete Áquila e eu começo a ser a minha alma. Eu me desconecto tanto do corpo quanto dos pensamentos e sentimentos, porque quando eu sonho eu ainda tenho pensamentos e sentimentos, mas quando eu não sonho, eu deixo tudo de lado, eu desligo esses sensores de pensar, sentir e do meu corpo, dos 5 sentidos. Quando eu consigo me desconectar desses 3, eu entro na onda mais profunda. Aí você fala, mas Margarete, eu estou dormindo, como é que eu vou conseguir saber o que é real? Eu nem me lembro, se não tem sonho, eu não lembro de nada. Na verdade, nós ocidentais não fomos treinados para compreender esses estados acordados, porque todos nós temos essas ondas. Normalmente, todo mundo tem, um bebê tem, um adulto tem, uma pessoa menos evoluída tem, uma pessoa mais expandida também tem.
todo mundo tem essas mesmas ondas. Acontece que a maior parte da população vive essas ondas apenas dormindo. E nós aprendemos, quando nós expandimos a nossa consciência, nós conseguimos aprender a viver esses estados acordados, que é muito interessante, né. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um projeto de vida, de ajudar muita gente, e um propósito e tudo mais, ela sonha com aquilo que ela quer, né. Como nós estamos sonhando com o mundo de regeneração, nós estamos nessa onda do brain, né, Rapid Eyes Movement, estamos ali sonhando. Por quê? Porque eu estou vislumbrando, eu estou sentindo aquela realidade, porque eu quero trazer aquela realidade para a matéria. Já estou construindo ela em quarta dimensão e quero trazê-la para a terceira dimensão. Agora, quando eu estou num êxtase profundo, de eu me sentir um com o todo, sabe quando você está num movimento assim de se sentir parte da natureza e perceber tudo e compreender tudo e todos? Esse é o estado de você estar em delta, nesse sono sem sonhos. Você está em delta acordado. Então, são essas sensações que vão colocando você numa posição diferenciada para ver realidades diferentes. E o novo estado, que nem está aqui, que é o estado gama, é um estado novo, que ele sai das ondas mais baixas, delta, vamos dizer assim, que a gente fala ali de 1 Hz, né? A onda beta, que está lá em 14 até 20 Hz e tudo mais, 25 para os mais estressados ou para problemas mais complexos, e aí ela vai dar um salto para 40 Hz. São ondas não muito comuns para o ser humano, nem todo mundo consegue vivenciar com facilidade as ondas gama, mesmo porque elas esgotam muito a energia ainda, para nós, né, sinapses neurais e tudo mais, que são muito, muito rápidas. Mas nesse estado gama, eu estou totalmente desperto, como se eu estivesse em ondas delta, mas totalmente acordado e olhando toda a realidade do que é de verdade. É o bolo inteiro que eu consigo enxergar. Isso é fantástico, não é? Mas, então, para que eu veja uma realidade, eu preciso ter um estado de consciência e um nível de consciência adequados. Porque, como eu disse, todo mundo, um bebê tem também essas mesmas escalas, porém um bebê não compreende. Agora, quanto mais evoluído eu estou, mais eu consigo perceber níveis de realidade superiores. Então, por exemplo, aqui, a escala de David Hawkins que eu coloquei para vocês, eu vou desde tristeza, de apatia, depressão, passando pelo medo, pelo orgulho, coragem, né, pela raiva, e aí depois eu for no turning point, né, que é a coragem, e começo a subir, então, em níveis de consciência. Quanto mais elevado eu estiver nesses estados superiores de consciência, mais eu consigo enxergar níveis de realidade superiores. Então, se eu compreender isso que eu estou colocando, né? Eu sempre dou o exemplo das flores que eu fui varrer na calçada, as flores da minha árvore, e a senhorinha falou, nossa, que sujeira, né? E eu lá apreciando, nossa, que lindo, um tapete de flores, aquela coisa, Margarete no mundo dos sonhos, né? E a pessoinha estava lá no mundo beta mesmo, ela estava em sofrimento com aquilo, né? Bom, então perceber isso, perceber os níveis que nós temos, né, é muito importante, porque uma pessoa depressiva, por exemplo, ela vai olhar para uma realidade, como eu comentei, né, pessoas com raiva, que realidade que ela vai ver?
não é? Mesmo que ela esteja sonhando, ela vai brigar com todo mundo no sonho, né? Ela não vai conseguir superar as deficiências que ela tem, porque o nível de realidade que ela vive é da briga, é da competição, é do eu vou ter para mim, porque senão vai faltar. E pessoas com amor, elas conseguem vivenciar realidades bem diferentes. Quando ela entra no sonho, ela consegue vivenciar outras realidades superiores. É, na verdade, essa é a forma que nós temos de enxergar as realidades superiores. Muitos estudiosos, dentre os quais aqui eu coloco, né, níveis de consciência do ser, e aí lembrando, né, a escala de David Hawkins, a mesma coisa. A pessoa, quando está em níveis inferiores, ela faz o que for necessário para sobreviver. Então ela rouba, mata, engana, trai, não interessa, ela quer sobreviver. Quando você vai crescendo, você já busca uma forma segura de sobreviver, de ter proteção, mas sem passar por cima dos outros. E assim você vai evoluindo, os seres vão evoluindo, até chegar aqui, no último estágio, quando a pessoa já está bem evoluída, não é? Nós estamos mais ou menos entre esse daqui, esse escala 5, age com interesse pessoal e busca prazer, a humanidade está mais ou menos aqui, né? Mas nós ainda precisamos chegar aqui para que a gente possa entrar no mundo de regeneração. Aqui tem os exemplos de realidade que eu posso, como se você quer saber como você pode ver níveis de realidade superiores, você pode trabalhar com isso. Se você é uma pessoa que está muito ligada àquilo que é impermanente, ou seja, as coisas materiais da Terra, você vê uma realidade reduzida. Se você está ligada às coisas permanentes, aquilo que ninguém rouba de você, tipo a sua consciência, a sua integridade, a sua ética, a sua verdade, isso são coisas permanentes que você conquistou. Ninguém rouba, ninguém tira, não enferruja, não tem traça que coma, nada disso. Então você consegue ver realidades superiores. Se você está envolvida com esperança e com sonhos, você consegue ver realidades superiores. Pessoas sem esperança não conseguem olhar para uma realidade acima dessa. Se você vivencia muitos apegos aqui, você também vive uma realidade reduzida. Se você sabe se desapegar das coisas daqui, você consegue viver mais de forma superior, numa realidade superior. Cria-se uma bolha muito melhor. E se você é conectado com todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal e cósmico, ou seja, se você consegue se sentir interdependente, sabendo da responsabilidade que você tem para com todos os reinos, então você vive uma realidade superior. Se você respeita uma árvore, uma planta, um animalzinho, um ser humano, então você está conseguindo ver uma realidade superior. A separatividade que a gente tem visto por aí em radicalismos de opiniões e tudo mais, isso mostra uma realidade muito reduzida, né? Nós não conseguimos saber que aquilo é apenas uma pequena parcela da verdade e defendemos como se ela fosse a maior verdade do mundo, não é? Você já pode se sentir, ter feito os exercícios de se sentir uma árvore, por exemplo. Faça um exercício desse um dia, sinta a seiva vindo debaixo da terra e você trocando energia com outras árvores e trocando energia com Gaia, com o planeta Terra. Você vai começar a se sentir interconectado com isso tudo, né? O que é uma sensação de ver a realidade como ela de fato é. Isso que a gente chama de despertar. Você vai ver todos os mundos, todas as realidades, todas as dimensões,
passando por todos os estados de consciência, né? Uma pessoa mediana, ela vive num estado de vigília a maior parte do tempo. O que é menos real para ela é o estado do sono sem sonhos. Ela acha que isso é um delírio total, né? Com a expansão de consciência, o estado do sonho se fortalece. E aí eu trago do inconsciente para o consciente esse estado de sonho. Como eu falei, é uma pessoa que tem um projeto de vida e tudo mais. Uma pessoa que já está mais expandida, o sono sem sonho, ele consegue trazer do inconsciente para o consciente. Então, ele está toda hora na presença do agora. Por isso que a gente fala da força da presença do agora. Que esse é o despertar, é trazer do inconsciente para o consciente esses estados muito superiores de visão. Para a gente poder transcender, não é? Envolvendo cada vez mais e mais realidades na nossa vida. E os chakras, eles são, da mesma forma, esses estados também. Nada mais são do que níveis de mente, níveis de consciência que cada chakra tem, desde o nível mais baixo, mais rudimentar de consciência, até os níveis superiores, que é aqui no coronário, né? O básico é o nível mais, a mente, vamos dizer assim, mais reduzida, e o coronário a mais expandida. Então, nós também trabalhamos nesses níveis de consciência dentro de nós. E os 7 corpos da mesma maneira. 7 realidades ali, 7 dimensões que nós vivenciamos da mesma forma. E o nível de desenvolvimento da sociedade. Hoje a sociedade, no nível 1, há 100 mil anos atrás, nós vivíamos no instinto da sobrevivência. E assim fomos evoluindo até o nível 8, com 30 anos, de 30 anos para cá, vivendo a totalidade da existência, da percepção da multidimensão. Então, finalizando, percebendo que nós estamos sempre evoluindo, a multidimensionalidade é o mesmo fenômeno percebido de perspectivas totalmente diferentes, né? As inferiores não conseguem perceber as superiores. Por quê? Porque a consciência precisa criar um caminho para poder percorrer e descobrir essas realidades maiores, né? Esse caminho, ele tem a ver com a afinidade vibratória, vibrar o melhor em mim. Então, quando eu vibro o melhor em mim, eu estou conseguindo abrir e ampliar a minha visão dessa realidade. Porque o caminho está sendo aberto, está receptivo à luz, né? Agora é um momento que a consciência humana pode se reunir com a sua essência e com a sua origem. Muitos estão experimentando percepções alteradas, muitos estão em processos iniciáticos, mediunidade, paranormalidade, isso já está acontecendo no mundo. Nós estamos, na verdade, num caminho de retorno ao todo. O que antes era separado, agora está ficando tudo junto. Nós temos uma consciência de identidade única e separada, mas ao mesmo tempo nós experimentamos a unidade com o todo. Acho que as dimensões espirituais estão se dirigindo para o físico, da mesma forma que o físico está se aproximando do espiritual, porque está havendo uma comunicação maior entre as duas, né? E a multidimensão, então, é a compreensão de que essa realidade é composta de mais do que um universo físico. Essa é a parte de muitos universos existentes, em diferentes níveis de vibração, muitos de natureza não física. Pode ser que não sejam dimensões paralelas, como a física disse, mas podem estar tanto dentro como ao redor da realidade física que nós vivemos. Simultaneamente, nós temos todas essas realidades.
e o nosso nível de consciência já está sendo bem elevado, com condições para que a gente possa vivenciar isso. Nesse momento de transição para o novo nível de consciência, a luz espiritual chega até a Terra, se adaptando a essas energias novas que nós temos. Nós precisamos, na verdade, enxergar o mundo de regeneração para poder materializar esse mundo de regeneração. Eu preciso trazer para o hoje aquilo que eu quero experimentar e que eu quero trazer para o mundo material. A minha consciência é que vai materializar esse mundo de regeneração. Porque as nossas percepções e os nossos sentimentos vão mudando conforme essa nova realidade vai sendo materializada, né? E os nossos corpos já estão se adaptando a essa consciência, se preparando para um novo nascimento, para um novo despertar, para uma realidade que antes era escondida. Então, o divino e o sagrado se materializam no mundo físico porque, primeiramente, nós criamos aqui dentro de nós, na nossa mente, essa realidade. E através da nossa consciência e das nossas atitudes, nós vamos materializando este mundo e essa grande realidade de um mundo superior. Muito obrigada, pessoal. Cadê você, Fabinho? Ele sumiu, ele sumiu. Eu acho que você está... Oi, aí voltou. Voltou! Oi. Estão vindo? Tô. Agora estamos. Já respondeu as perguntas aqui? Não, não respondi. Tem pergunta? Vamos aqui então. Deixa eu olhar aqui. Acho que nós temos aí uns 7 minutinhos, é isso? Sim. Ok, então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo entendeu absolutamente tudo ou ninguém entendeu absolutamente nada? Estou procurando aqui, né? Pessoal aqui. Daqui a pouco a gente vai colocar só uma informação. Esse QR Code aqui acima é do Rancho dos Gnomos. Para você fazer sua contribuição, é só entrar no seu banco e já colocar para ajudar esse projeto maravilhoso aí, que Mônica e Margarete também são madrinhas. Daqui a pouco o Rancho dos Gnomos aqui para vocês. Não estou vendo não, pergunta. São mais os São comentários. os Tá, comentários então mais. eu vou garantir assim que vocês tenham entendido minimamente. Ok. Eu acho que é um assunto vasto e complexo, enfim, mas é necessário começar a falar dele para o mundo de regeneração. Então, ok, Tem um aqui, espero ter Margarete. contribuído. Não é? Olha aqui. Podemos programar nossos sonhos. Quando você dorme? Não, não porque existe assim uma condição cerebral de você sonhar para descarregar muitas coisas que você fez durante o dia ou preocupações que vem acompanhando sua vida por situações específicas. Então, isso é o tipo de coisa que é um descarregamento cerebral, você não consegue dominar e controlar. E quando nós temos o inconsciente conversando conosco, que é uma outra forma de sonho, ele fala através de simbologias, então ele está acima da sua compreensão consciente, então você também não consegue. O máximo que você fala, o que eu costumo fazer,
é falar para o meu inconsciente, olha, por favor, eu preciso decidir tal coisa e eu gostaria muito que você se manifestasse em sonhos para que eu possa compreender de uma maneira ampliada essa situação. Aí o meu subconsciente costuma, sim, me trazer sonhos muito lúcidos, como eu disse, do inconsciente vem para o consciente quando você já vivencia no mundo dos sonhos. Então, o meu subconsciente fala muito comigo. E o máximo que você pode fazer é programar projeção astral quando você tem essa condição e esse treino, entendeu?